Boa tarde, pessoal. Bom, nós vamos iniciar a nossa terceira mesa da jornada com o Raimundo Filho, que está online, vai entrar na parte das perguntas, e o Lindsay vai ler o trabalho dele. Temos também o Gabriel Bartolomeu, Amanda Mafra e o Felipe Cordeiro, são todos psicanalistas e sócios de Apola São Paulo. Começamos então com a leitura do trabalho do Raimundo pelo Lindsay, Dissolver o Legado, Apostar no Sentido. Aproximações entre a carta de solução de Lacan e o pique de Apola. Boa tarde, vou começar a leitura. Esse trabalho nasce de uma provocação e até por isso não se encontra concluído, haja vista que seus efeitos ainda carecem de exame mais aprofundado. Entretanto, me arrisco a dizer algumas palavras, ainda que iniciais, sobre a proposta. O texto que segue é mais aposta do que meio para o fim. Mas para isso será preciso contextualizar esta inicia-se na proposta do grupo de pesquisa Função da Desambiguação como Estratégia de Pesquisa, coordenado por mim e também pelo sócio da Apola São Paulo, Sander Machado. Na proposta de examinarmos os textos do livro Desambiguar Lacan de Freud, e foi em razão deste trabalho que no dia 23 de julho recebemos Alfredo Edelstein para discutir conosco seu texto Dissolução do Legado de Lacan, publicado no referido livro. Na oportunidade, lançou-se a seguinte pergunta ao convidado. Abro citação. A Carta de Dissolução, de 80, é um texto publicado nos outros escritos de Lacan e a Dissolução do Legado de Lacan, 23, é o texto publicado no livro Desambiguar Lacan de Freud. Livro que baseamos nossos debates. Gostaria de perguntar se percebes alguma semelhança na proposta do Lacan em relação à sua. Fecho citação. Recebo uma resposta de que sim, é semelhante, mas necessitaríamos de pesquisar de forma mais detida as aproximações ou distanciamentos das duas propostas de dissolução. O que não poderia deixar de dizer de partida é que ambas são políticas e têm seu interesse, certamente, na não cristalização, sacralização ou, na melhor das hipóteses, numa não fossilização do saber psicanalítico enquanto praxis. Nos próximos tópicos, busco seguir desenrolando os fios desse debate por meio de uma divisão prévia de alguns temas, da escola à dissolução, da Apola à sua política e do programa de investigação científica PIC. Para Edelstein, o PIC condensa um conjunto de conceitos que, para além de uma orientação de trabalho que busca não reprimir os achados pela via da experiência, busca sustentar racionalmente uma outra orientação de trabalho, por meio de um programa que é público. Nesse inteirinho, a Apola e o PIC se colocam como uma aposta em ato e não um retorno à escola, mas uma invenção a partir do impossível que ela deixou em aberto. Talvez seja justamente essa abertura ou impossível que insiste, que nos permite recolocar a questão da dissolução em outro registro, não mais apenas institucional, mas também ético e subjetivo. Se, em Lacan, dissolver foi uma forma de dar consequência a um impasse, em Alfredo talvez seja a tentativa de recolocar o gesto no campo da transmissão, como se dissesse, é preciso seguir dissolvendo para que algo do desejo permaneça vivo. É a partir dessa leitura que podemos situar o lugar da Apola e de seu pique, não como resposta ao fracasso, mas como invenção que assume o risco do ato. A dissolução como aposta. Lacan dissolve a escola, não é para destruí-la, mas para lembrar que a instituição não pode substituir o desejo que a funda. Talvez Alfredo, ao propor a dissolução do legado, também nos convoque a esse mesmo gesto, o de tocar o que se fixa e recolocar o impossível no centro. Entre a dissolução da escola e a dissolução do legado, talvez se escutem ecos de um mesmo ponto teórico político,
o de uma instituição que deixa de ser o lugar do pertencimento para tornar-se o espaço de uma aposta. Talvez o ato se sustente não pelo que encerra, mas pelo que deixa aberto. No entanto, uma advertência se faz necessária. Não é porque a Pola não se nomeia como escola que se encontra isenta dos efeitos de uma. Afinal, lembremos, Lacan dissolve a escola, mas sua lógica, sua política e sua transmissão segue pulsando em nosso campo. E já em todo espaço se institui atravessado por uma política. Suas tensões também acompanham os impasses que o sustentam, seja nos debates sobre quais temas entram no pique, seja na forma como são escritos. Em qualquer um dos casos, é de política que estamos falando. Temas como racismo, o gênero e as diferentes formas de segregação fazem parte do laço social e chegam às nossas clínicas de leitura e de sujeito, mas parecem encontrar certa dificuldade em adentrar nossos debates. Quase como se, ao resistirmos a eles, deixássemos de nos provocar, quando, na verdade, é justamente aí que o gesto de dissolver deveria se renovar. E aqui talvez resida uma das principais questões que ainda fazem barulho por aqui. Dissolver um legado não é, ou ao menos não deveria ser, um gesto externo, uma formalidade institucional. Trata-se antes de uma operação sobre as consequências que tiramos disso, teórica e clinicamente, e, portanto, sobre nós mesmos. Outro tópico, a excomunhão de Lacan e o nascimento da escola da causa freudiana. A excomunhão de Lacan pela IPA em 63, longe de se restringir a uma ruptura institucional, marca um antes e um depois na transmissão e na configuração do campo analítico. Entre as razões que justificaram o ato, encontram-se as discussões sobre as sessões de duração variável e o retorno a Freud. Impedido de formar analistas, Lacan responde por meio de um gesto ético e político ao fundar em 64 a École Freudiana de Paris. Uma sabatina institucional que, ao se opor à hierarquia, aposta no desejo e propõe outro modo de laço. Esse gesto se radicaliza nos anos depois, na Carta de Dissolução, em 80, quando Lacan dissolveu sua própria escola. O corte, agora, não é imposta pela IPA, mas emerge como um contragolpe à burocratização de seu próprio projeto. Dissolver a escola era, antes de tudo, uma maneira de não sucumbir à inversão que faz a instituição prevalecer sobre o ato que a funda. Após a dissolução da escola freudiana de Paris, Lacan funda ainda em 80 a Escola da Causa Freudiana, uma associação mais restrita, que deveria conservar o espírito ético da experiência anterior. Com sua morte em 81, Jacques Alain Millet, genro, editor e herdeiro legal da obra, retoma o projeto ao fundar a École da Causa Freudiana, propondo-se a garantir a continuidade do ensino de Lacan. Entretanto, se a Escola Freudiana de Paris nasceu sob o signo da invenção e da ruptura, a Escola da Causa Freudiana surge como uma herdeira da continuidade, orientada por uma política de conservação e de transmissão sem furos. Poderíamos afirmar, sem grandes reservas, que a dissolução lacaniana acabou se convertendo naquilo que pretendia combater. O ato cedendo espaço à gestão, a invenção sendo substituída pela administração de um legado. O ensino, nesse ponto, corre o risco de transformar-se em política de repetição discursiva. Ainda assim, nem tudo se deixa capturar. A dissolução segue como advertência, o fracasso das instituições reside no impossível de substituir o desejo que as funda. Dissolver é lembrar, ou talvez advertir, que o ato de fundar só se sustenta se puder também desfazer-se. A Pola e o gesto da invenção. Não é raro causar estranhamento, quiçá até certo incômodo, que o nome da instituição conhecida com o título de um livro de Alfredo Edelstein, Outro Lacan, que hoje nomeia a associação a partir do sintagma Apola, abertura para outro Lacan. Porém, é preciso ler esse ato ou gesto de forma dupla. Se, por um lado, evoca a vitalidade de um pensamento
que se quer em movimento, um outro Lacan, uma psicanálise por vir, outro tensiona a própria ideia de abertura, pois nomear é sempre também fixar, dar forma, marcar um pertencimento. E daqui talvez já se possa entrever uma primeira inflexão. O que acontece quando um nome próprio, que em sua origem indicava uma leitura, passa a designar uma instituição? Um gesto inaugural como esse, caso se converta em uma mera marca de identificação, pode perder a força e transformar-se naquilo que critica uma doutrina. Contudo, é precisamente nessa tensão entre o autor e a instituição que parece residir a aposta e o ato de fundação de Apola. Ao sustentar outro Lacan como nome, a associação afirma que a psicanálise ainda pode ser reinventada, mas o faz sob a condição de interrogar o próprio gesto de nomear. A fundação de Apola foi também uma resposta a esse impasse. Alfredo Edelstein não propõe uma nova escola, mas uma associação de trabalho e pesquisa, em que o saber não encontra-se dado. Nesse contexto, o PIC é mais que metodologia, é ética. O saber analítico se produz na relação entre experiência e leitura. Diferente de um dispositivo de avaliação, o PIC recoloca o analista como pesquisador, alguém que não parte do saber, mas da pergunta. E aqui talvez esteja uma das diferenças mais importantes. Apola não pede autorização, não busca o selo do mestre, como fizeram os italianos ao escreverem a Lacan, pedindo sua bênção para fundar uma nova escola. Lacan responde que não é a ele que se pede autorização, pois o analista só se autoriza de si mesmo e de alguns outros. Apola recolhe essa lição à sua maneira. Não há autorização externa, há trabalho, leitura, risco. É nesse gesto que ela se aproxima da dissolução lacaniana. Ambas operam como atos de dessacralização, abrindo espaço para que a psicanálise se mantenha viva. O PIC como campo de aproximações e tensões. Há algo de vivo no modo como o PIC se propõe. Não se trata de uma metodologia que busca garantir resultados, mas de uma aposta em recolocar a pesquisa psicanalítica em movimento, sem perder de vista a singularidade do sujeito. Como aponta Rafael Arroyo, Guilhamon, a ausência de um programa sistemático de investigação nas instituições lacanianas produziu um retraso científico da psicoanálise. Isto é, um afastamento entre a prática e sua capacidade de produzir saber sobre si mesma. Sua defesa da investigação como campo de articulação entre a experiência analítica e o discurso científico ressoa com o espírito do PIC, um modo de pesquisar que não pretende totalizar, mas abrir o saber à sua própria incompletude. O que está em jogo, tanto em Arroyo quanto na proposta de Apola, é o desejo de sustentar uma psicanálise que se autoriza a pensar, a experimentar e a escrever a partir do real de sua prática e não apenas a repeti-la. O PIC, nesse sentido, é menos um dispositivo técnico do que uma posição ética. O lugar onde a pergunta vale mais do que a resposta e onde investigar é atravessar-se pelo não saber que a causa analítica impõe. Mas é justamente nesse desejo que emergem as tensões. Flávia Dutra, ao indagar se o PIC seria uma proposta dogmática, toca um ponto decisivo. Toda vez que institui um programa, corre-se o risco de transformar a abertura em doutrina. Sua pergunta não acusa, convoca e recorda que todo ato de fundação deve incluir também sua própria possibilidade de solução. Martin Mesa, ao articular o mal-estar na cultura, ao diagnóstico da época do PIC, faz um movimento semelhante. Interroga se é possível formalizar o mal-estar sem traí-lo, sem aprisioná-lo em uma gramática institucional. Em ambos os casos, o que se coloca em questão é o cuidado com o que escapa, com o que insiste, com o resto que nenhuma metodologia deve tamponar. Nesse mesmo registro, Aide Montesano e Adriana Klinoff situam a dimensão ética da investigação.
Pesquisar em psicanálise é sustentar o vazio, é habitar o intervalo entre o que se sabe e o que se quer saber. A ética aqui não se garante por regulamento, mas pela posição de quem pergunta. O PIC, ao se apresentar como um dispositivo aberto, recolhe essa lição. Mas precisa também manter viva a advertência, quando o método se sobrepõe ao ato. O risco é o de fechamento, o da burocratização do desejo. Talvez seja a aposta mais viva do PIC, fazer da instituição um campo de pesquisa sobre si mesma, um espaço em que também nós, analistas, somos atravessados pelo que pretendemos escutar. Assim, o PIC não é um ponto de chegada, mas uma travessia entre o rigor e o risco, entre o desejo e o não saber, entre a instituição e o ato que a sustenta. Esse aqui foi o texto do Raimundo e eu finalizo por aqui. Obrigado, Lindsay, pela leitura. E seguimos com o Gabriel Bartolomeu, com o trabalho O Método de Leitura de Textos empregado por Lacan no projeto de retorno a Freud. Boa tarde. Esse texto é uma apresentação de resultados parciais de uma pesquisa que eu estou fazendo sobre os métodos de leitura que o Lacan empregou na abordagem do texto freudiano e na crítica aos psicanalistas contemporâneos a ele. Eu dividi ele em 3 partes. Numa primeira parte eu vou falar um pouco da função do método de leitura, numa pesquisa textual, inclusive a importância para o Lacan disso. E depois eu vou trazer as outras 2 partes sobre as influências que o método de leitura dele tem. Sofre da teologia cristã, que já é algo investigado por alguns pesquisadores, e uma parte que eu acho que é novidade, que eu ainda não encontrei na literatura, que é o fato dele ter sido influenciado pelo método de leitura baseado da teologia judaica. Então eu vou ler o texto. O projeto de retorno a Freud, empreendido por Lacan, é amplamente conhecido. O que não costuma ser destacado é que, por ser um retorno aos textos fundantes da psicanálise, ele exigiu de Lacan o emprego de métodos de leitura textual. Assim, nosso objetivo é apresentar achados iniciais sobre a minha investigação sobre os métodos de leitura empregados por Lacan e sua fundamentação epistemológica. Em uma perspectiva diferente de pesquisadores como Duncker, que defendem que Lacan teria se inspirado no método de leitura estrutural para empreender sua abordagem do texto freudiano, recorrendo à teoria de Victor Goldsmith, encontramos dados que apontam que Lacan teria buscado nas teologias cristã e judaica as bases metodológicas para o seu projeto de retorno a. Então, a parte que eu vou dizer um pouco sobre o papel, a função, a importância de um método de leitura nas pesquisas textuais, que são as pesquisas que a gente faz, né? O método de leitura de textos, empregado em uma pesquisa cujo material de estudo é o texto, condiciona não apenas a abordagem desse material, mas também a análise e a interpretação que dele derivam. Thomas Kuhn defende que o objetivo primeiro de uma investigação consiste em descobrir os métodos de leitura que se adequem ao conjunto de textos investigados, pois cada obra exige do pesquisador estratégias de leitura particularizadas, como se o texto apenas se deixasse decifrar mediante as chaves metodológicas corretas. Para Kuhn, há uma relação de determinação entre método de leitura textual e resultados da pesquisa, sendo os pressupostos teóricos metodológicos adotados a priori definidores dos resultados possíveis que o investigador poderá obter. Nesse sentido, a escolha do método de leitura de textos ocupa o centro motor e produtor de qualquer investigação. Lacan, ao elaborar seu projeto de retorno a Freud, compartilha dessa preocupação. Além de comentar que há vários métodos de leitura possíveis, Lacan critica o método de sincronização do pensamento de Freud empregado pelo psicanalista Hartmann em face de seus resultados.
Cito Lacan, abre aspas. Encontra-se, de autoria de Hartmann, essa confissão assaz cândida, segundo a qual as concepções de Freud não concordam, no final das contas, assim tão bem entre si, e que precisam ser sincronizadas. São justamente os efeitos dessa sincronização do pensamento de Freud que tornam necessária uma volta aos textos. Na verdade, ela parece-me ter uma lastimável ressonância de um botar nos eixos. Para nós, não se trata de sincronizar as diferentes etapas do pensamento do Freud, nem sequer de pô-las em concordância. Em sua crítica a Hartmann, vemos como Lacan também relaciona a escolha do método de leitura com os resultados da pesquisa. Um método de leitura cujo pressuposto seja sincronizar o pensamento de um autor resulta num apagamento de contradições, que vai em uma direção contrária adotada por Lacan. Fica evidente que Lacan não apenas empreende uma crítica à interpretação realizada pelos pós-freudianos do texto de Freud, né, que já é normalmente destacado. Mas o Lacan também faz uma crítica à dimensão metodológica que levaram, né, os psicanalistas pós-freudianos à construção dessa interpretação da obra do Freud. Os comentadores do texto lacaniano não parecem dar a devida ênfase ao fato de que Lacan foi um crítico dos métodos de leitura utilizados por seus contemporâneos na abordagem do texto freudiano. Assim como Kuhn, Lacan defende que os pressupostos metodológicos são centrais para uma investigação, pois eles são determinantes dos resultados de análise e de interpretação do material. Cito Lacan. Para permitir a vocês se orientarem através das ambiguidades que se renovam a cada passo na literatura psicanalítica, há mais de um método. Fecha aspas. É nesse sentido que, a partir de 1953, na conferência O Simbólico Imaginário Real, Lacan irá tecer críticas ao método de leitura empregado pelos pós-freudianos, que, segundo ele, degradavam o sentido do pensamento do Freud, propondo novas formas de abordagem do texto freudiano, introduzindo uma nova orientação de estudo da psicanálise. Essa dupla operação define o núcleo metodológico de seu projeto de retorno a. Essa nova orientação de estudo, então, vai exigir novos métodos, né, de leitura. Agora, essa aproximação, né, do retorno a em Lacan, do retorno a na teologia cristã. O projeto de retorno a não é exclusividade de Lacan, está presente em outros campos do saber. Encontramos um grupo de investigadores ingleses que tentam aproximar o projeto de retorno a de Lacan ao movimento de retorno às fontes, empreendido por teólogos franceses entre 1930 e 1960. A tese defendida é de que o movimento de retorno às fontes teológico não influenciou apenas reformas na Igreja, mas também os teóricos franceses do pós-guerra que estavam na dianteira da renovação de seus campos de saber. Dentre eles o Bataille, por exemplo, e outros autores lá da época. Um dos autores que defende essa tese é Marcus Pound, pesquisador da Universidade de Durham. Segundo Pound, em 1930, o movimento de retorno às fontes se inicia no campo teológico com Henri de Lubac e Yves Congar, teólogos franceses que propõem a releitura e a reinterpretação de textos cristãos para a recuperação das raízes da tradição cristã, visando responder aos desafios do tempo moderno. Trata-se de um retorno às fontes que não visa a mera repetição ou a defesa de um conservadorismo interpretativo, mas sim uma revitalização do pensamento contemporâneo a partir dos textos teológicos antigos. Para Pound, o retorno a Freud segue a mesma lógica proposta pelos teólogos franceses. Volta às fontes da disciplina psicanalítica, né, retorno à obra de Freud, visando renovar o pensamento psicanalítico contemporâneo. Nota-se que são dois movimentos inextricáveis, os quais engajam o passado e o presente. Leitura e interpretação dos textos fundadores ou elementares para o pensamento da disciplina e, ao mesmo tempo, crítica dos textos derivados dos primeiros, escritos pelos adeptos dessa disciplina. Os textos fundadores, assim como defende Lacan, não são encarados de uma forma dogmática, como se estivesse estabelecido de uma forma definitiva. Pelo contrário, tem-se como pressuposto metodológico de que o texto fundador está aberto a múltiplas revisões e reinterpretações, assim como a críticas e correções. A tese de Pound, de que Lacan sofrera influências metodológicas da nova teologia francesa, carece de uma investigação mais aprofundada, mas indica um caminho de estudo que parece gerar pouco interesse nos comentadores. De nossa parte, né, pelo menos nos comentadores
em português, espanhol e francês, que eu pesquisei. De nossa parte, a tese de Pound nos fez enxergar com novos olhos o texto lacaniano, identificando que há referências não só à teologia cristã, mas também à teologia judaica, em especial ao filósofo medieval Maimônides. Nossa hipótese é que Lacan foi influenciado pela teologia judaica, em especial pelo pensamento de Maimônides, na construção dos métodos de leitura de textos empregados no projeto de retorno a Freud. Então, agora eu vou falar um pouco do pensamento desse autor. Maimônides foi um dos maiores filósofos e juristas do judaísmo medieval, do século XII, século XIII, cuja obra exerceu ampla influência tanto no pensamento religioso quanto na tradição filosófica ocidental, influenciando inclusive Spinoza, ao qual Lacan também se refere como inspiração para sua concepção metodológica. Não vou falar do Spinoza aqui, mas também Maimônides influencia o Spinoza também tem textos onde ele vai falar do método de leitura, não exatamente com esse termo, e o Lacan vai se referir a ele. Maimônides articulou de modo singular a racionalidade aristotélica com a teologia judaica, especialmente em sua obra central, Guia dos Perplexos, na qual propõe uma leitura racional, isso é, científica da Torá, baseada na ciência de sua época. Sua reflexão, marcada pela pergunta sobre os limites do saber e do dizer sobre Deus, tornou-se referência obrigatória para os debates posteriores sobre hermenêutica, linguagem, negatividade e ética, alcançando interlocução com campos tão diversos quanto a filosofia moderna, a psicanálise e a teoria da interpretação. É considerado um filósofo que forneceu ferramentas conceituais cruciais para a transição do pensamento medieval para o moderno, ao insistir na compatibilidade entre a investigação racional, científica, e a crença religiosa. Ainda, Maimônides influenciou diretamente o movimento acadêmico de retorno às fontes, outro tipo de retorno às fontes, só que judaicas, conhecido como ciência judaica, realizado na Alemanha do século XIX e início do século XX, que foi focado na investigação crítica da literatura, cultura e história judaicas, incluindo a literatura rabínica para analisar as origens e o desenvolvimento das tradições judaicas. Então, um outro tipo de retorno a. A minha hipótese é que uma dimensão essencial do método de leitura textual, componente do projeto de retorno a de Lacan, foi inspirado no pensamento de Maimônides. Em 1955, durante uma das aulas do Seminário 2, Lacan fez uma referência direta a Maimônides, enfatizando como esse filósofo indica como uma pesquisa textual deve ser empreendida e como recuperar as suas recomendações metodológicas permite ao leitor compreender o Guia dos Perplexos. Aí eu cito Lacan. Aplicar a uma obra os próprios princípios que ela fornece para sua construção é uma lei fundamental de toda crítica sadia. Maimônides, personagem que também nos fornece certas chaves para o mundo, há dentro de sua obra advertências expressas quanto à maneira de conduzir a pesquisa. Aplicá-los à própria obra de Maimônides permite-nos entender o que ele diz. Logo, trata-se de uma lei de aplicação absolutamente geral que nos impele a ler Freud procurando aplicar à sua própria obra as regras de compreensão e de entendimento que ela explicita. Fecha aspas. O Guia dos Perplexos, obra principal de Maimônides, que impactou diversas esferas do pensamento moderno, é um verdadeiro tratado metodológico de leitura da Torá, o livro sagrado judaico. O filósofo busca criar condições de leitura para que o perplexo, que é como ele nomeia o estudioso que se vê impedido de compreender a Torá, saia do estado de perplexidade. No capítulo inicial, indica como irá proceder em sua abordagem do texto sagrado, introduzindo as regras de compreensão necessárias para apreender sua produção. Tanto indica as regras semânticas, lógicas, hermenêuticas, assim como indica em quais disciplinas o estudioso tem que ser iniciado. Aí abre aspas, Maimônides. Quanto ao presente tratado, dirijo a palavra a quem estudou a filosofia, que sabe as ciências verdadeiras, que acredita nas coisas religiosas da Torá e que está perplexo diante dos termos obscuros e alegorias que produzem incerteza a respeito de seu significado. Fecha aspas. Para Maimônides, a compreensão da Torá não está aberta a qualquer pessoa que se dispõe a lê-la. Há que se preparar nos seguintes campos: filosofia, em especial a lógica, física, astronomia e matemática. O entendimento do texto sagrado só pode ser alcançado através de uma abordagem racional.
sendo o método de leitura textual fundamental para aceder à verdade. Em uma carta a seu discípulo, Rabi Yosef, Maimônides afirma, abre aspas, te recomendei que aprendesses as coisas ordenadamente, de modo que a verdade fosse estabelecida a ti de forma metódica e sem esperar que a verdade aparecesse casualmente. Fecha aspas. Há no guia uma crítica implacável àqueles que leem a Torá sem as ferramentas teórico-conceituais necessárias para sua análise e interpretação, nomeando quem se atreve a fazê-lo de ignorante. Para Maimônides, é preciso estar munido de recursos metodológicos de leitura textual específicos para a compreensão da Torá. Tais recursos se baseiam na lógica e outras disciplinas, da época dele, sendo que a verdade da obra não se deixa capturar facilmente. Fácil, necessário um trabalho árduo de análise metodologicamente orientado. Um dos pontos de encontro entre o método de leitura de Maimônides e de Lacan, justamente parecem surgir no trabalho de análise lógica do texto. Tanto a análise dos termos empregados quanto a sua relação lógica são estudadas minuciosamente na busca de estabelecer o sentido do texto não em sua literalidade, mas em seu caráter alegórico, o que contraria a hipótese de Duncker de que Lacan, com método estrutural, abandona a estratégia de tomar as palavras que compõem o texto como alegorias e passa a tratá-las em seu sentido literal. Para Maimônides, assim como para Lacan, a leitura literal deixa o leitor perplexo e desorientado diante do texto. Maimônides afirma que um dos principais objetivos do seu tratado é elucidar certos termos que aparecem na Torá, abre aspas. Alguns são homônimos e os ignorantes, que os compreenderão apenas por um dos seus significados. Há também os metafóricos, que foram entendidos em seu sentido literal. Há também os anfibológicos, os quais pode-se imaginar às vezes que são o termo unívoco e às vezes que são homônimos. Maimônides critica aqueles que leem o texto sagrado em sua literalidade ou de acordo com sua interpretação pessoal. Segundo ele, abre aspas, para compreender tudo o que os profetas disseram e para conhecer as suas verdades, a chave para isso é a interpretação de expressões e o entendimento correto das alegorias e de seus significados. Para tanto, trata-se de se empenhar na produção de uma interpretação do texto através de uma análise lógica que não se restrinja ao sentido evidente, mas revele outras camadas de sentido que só os iniciados em determinadas disciplinas científicas e filosóficas seriam capazes de empreender. Para Maimônides, abre aspas, o sentido literal está distante da racionalidade e em grande desacordo com a verdade, sendo a verdade explicitada apenas através da elucidação alegórica do texto que opera, evidenciando as dimensões de sentido metafóricas. Em Lacan, também encontramos o pressuposto de que o texto do Freud não deve ser lido em sua literalidade, pois comprometeria a compreensão do pensamento do autor, que emprega metáforas para progredir em suas investigações. Em 1955, no Seminário 2, durante o comentário sobre o texto Além do Princípio do Prazer de Freud, Lacan faz uma crítica à pesquisa dos psicanalistas Bernfeld e Feitelberg sobre a relação entre entropia e pulsão de morte. Lacan afirma que, eu não vou explicar a pesquisa porque não daria tempo, Lacan afirma que é algo muito curioso de se ler, nem que seja só porque demonstra as aberrações a que conduz tomar ao pé da letra uma metáfora teórica. Para o psicanalista, para o Lacan, tomar uma metáfora teórica em seu sentido literal é considerado, aí são palavras que ele usa, ridículo, contrassenso e absurdo. Em outra direção, Lacan afirma que seu método de leitura do texto freudiano se embasa numa análise lógica do material, que implica compreender o modo como ele está escrito, em qual registro de compreensão, o que exige sobremaneira penetrar na lógica interna do texto. Ao colocar em relação os comentários sobre métodos de leitura na obra de Maimônides, encontramos elementos similares com os componentes da concepção teórico-metodológica de cada um desses pesquisadores. Destacaremos algumas delas. A primeira, reconstrução das regras de compreensão. Tanto para Maimônides quanto para Lacan, as regras de compreensão do texto já estão incluídas no próprio material, sendo necessário que o leitor ou pesquisador seja capaz de reconstruí-las antes de seguir com a análise e interpretação textual.
Caso isso não seja feito, está sujeito a não compreender o sentido ou a verdade veiculada. 2. Crítica à leitura ingênua. Para que a reconstrução das regras de compreensão seja empreendida, o leitor tem que dominar uma série de ferramentas teórico-conceituais extraídas do campo científico de sua época, especialmente no campo da lógica, que é o que me parece que se repete nos dois. 3. Crítica à compreensão pela via da literalidade. Na abordagem do material, o texto não deve ser compreendido em seu sentido literal, mas em sua dimensão alegórica, isto é, reconhecendo suas diversas camadas de sentido e como elas se relacionam. Análise lógica do texto. Em linhas gerais, o método de leitura do texto visa estabelecer uma análise lógica que visa compreender o modo como o material foi construído, como os termos e as partes desse material se interrelacionam. Esses pontos guardam coerência, em Lacan sobre o tratamento do texto do Freud, mas, ao mesmo tempo, eu penso que poderia nos servir para pensar nos problemas que nós temos na leitura do texto do Lacan, na abordagem do texto do Lacan. Obrigado, Gabriel. Desse lado mesmo? Pode ser. Sou eu agora? Seguimos, então, com a Amanda, com o trabalho A Função Vital da Errância. Boa tarde a todas e todos. Queria começar dizendo uma coisinha, que foi um trabalho sanguinário fazer esse texto caber no tamanho que tinha que caber aqui para a jornada. E aí, como diz Fauzi, como vocês não pagaram pelo plano sem anúncio, o artigo completo está num livro que, inclusive, foi organizado pelo Sander e vai estar à venda aqui, que é Outras Leituras dos Escritos de Jacques Lacan. Então, aqui vai ser uma versão com menos citações, com menos minúcias do que eu gostaria, mas o debate também está aí para isso. Vamos lá. Uma epígrafezinha aí do Caetano e seguimos. Este trabalho segue 2 vias de investigação que se abrem para a palavra erro. 2 direções de sentido que produzem efeitos distintos nos mais diversos espaços e contextos históricos, mas que, aqui, serão observados num paralelo entre espaços de formação psicanalítica e o episódio histórico da abolição da escravatura no Brasil. Uma das mencionadas vias é a que estabelece o erro como fracasso, isto é, a falha de uma certa posição individual nas engrenagens de uma ordem estabelecida, ou, em outras palavras, a marca daquele ou daquela que não se ajusta ao trilho previamente estabelecido pelo poder. A outra via, menos comentada e, no entanto, decisiva, aponta o erro como errância. Movimento sem destino, desvio, vagar. Gesto que promove a verdade ficcional proposta por Lacan. A errância aqui não é mero desencontro, é a própria condição para que uma diferença possa emergir, para que um pensamento, um corpo, um coletivo ou mesmo uma instituição possa deslocar-se do lugar fixado que ocupa para algum outro. Para explorar essas 2 vias, parto de um episódio histórico específico, o período pós-abolição da escravatura no Brasil e o Código Penal de 1890. E, a partir dele, desenho o que chamo de tecnologia da manutenção da ordem, ou seja, mecanismos ideológicos de poder. Em seguida, leio Lacan, especialmente o texto Situação da Psicanálise e Formação do Psicanalista, em 56. E outros autores que ajudam a observar como a lógica punitivista com relação ao erro retorna no campo psicanalítico. Por fim, proponho que a vitalidade da própria psicanálise advém de qual posição ela ocupa ou ocupará dentre esses 2 sentidos do erro. Código, ordem e medo. Ao final do século XIX, a então princesa Isabel de Orleans e Bragança assinou a Lei Áurea, um documento tão breve quanto estratégico na acepção Foucaultiana do termo, onde apenas 2 linhas decretaram o fim da escravidão formal, propondo que 4 séculos de sequestros, violência, abusos, torturas, trabalho forçado e bestialização se desintegrariam a partir da proibição de apenas um dos aspectos da escravidão, a saber, a compra e venda de pessoas. A brevidade desse documento, no entanto, não foi mero descaso.
foi o que Achille Mbembe chama de necropolítica. O Império declarava o fim jurídico da escravidão, mas sem reconhecer qualquer responsabilidade ou dívida histórica, tampouco providenciava políticas de indenização, inclusão ou redistribuição de renda e oportunidades. Nenhuma terra, nenhuma indenização, nenhuma promoção de moradia, trabalho ou educação. A dita liberdade revelou-se antes abandono. A ausência de qualquer dispositivo institucional de transição produziu para a população negra um deslocamento brutal. Livres no papel, porém aprisionados à miséria material e simbólica que a própria lei silenciosa e implicitamente estabelecia. Nesse vácuo jurídico, ergue-se rapidamente o Código Penal de 1890. Lê-lo é perceber um movimento de contenção. Criminaliza-se a vadiagem, a capoeira, as reuniões ruidosas e até mesmo a simples presença no espaço público para aqueles sem emprego fixo. A lei inventa categorias suficientemente vagas para permitir uma administração policial da movimentação desses grupos no espaço público. No limite, a liberdade torna-se um problema a ser gerido com medo e desconfiança. O Estado, recém-republicano, cria um mecanismo para restaurar com nova aparência aquilo que mantinha a antiga estrutura, o controle dos corpos negros. Muitas das práticas que possibilitavam a construção de laços comunitários e identidades coletivas, rodas de samba, terreiros, capoeiras, e que antes eram monitorados por capitães do mato e senhores, passaram a ser monitoradas, reprimidas ou dispersas agora por policiais e agentes do Estado, sob a justificativa da manutenção da ordem, da moral ou dos bons costumes. A moral, colocada como algo neutro e imanente, era, no entanto, a ideologia eurocêntrica e colonial, com todas as suas implicações: racismo, elitismo, exploração, etc. Lélia Gonzalez e Célia Maria Azevedo ajudam a entender essa engrenagem com o conceito de medo branco, um pavor que os brancos passaram a ter desde que começaram a sequestrar africanos para mercantilização. Um medo de insurreições, revoltas e vinganças, ou até mesmo revoluções, como a que aconteceu no Haiti, e que, após a abolição da escravatura, se conservou intacto na forma de uma fantasia paranoica de que os libertos ocupassem o espaço público de maneiras imprevisíveis, organizassem levantes, construíssem novas formas de comunidade e, em suma, ameaçassem privilégios e o status quo dos grupos dominantes. A criminalização dessas práticas encontrava na desarticulação da coletividade uma maneira de manter a ordem senhorial, mesmo que agora se tratassem de patrões. O medo branco é, portanto, o afeto político que sustenta o aparelho jurídico, que, por sua vez, protege as elites do verdadeiro perigo em questão. Perigo esse que, diferente do enunciado nos jornais e discursos conservadores, não é o de uma transformação do espaço no inferno dantesco e feroz, mas sim o perigo da perda de um certo funcionamento estrutural das relações sociais e o lugar de privilégio que se ocupa nela. A ordem, nesse contexto, é o arranjo que garante que nada realmente mude. E como a ordem está sempre sendo ameaçada pelo movimento caótico e imprevisível de um complexo de fatores, é necessário produzir dispositivos que a protejam de qualquer diferença. Há, portanto, uma íntima ligação entre ordem, medo e punição. Pune-se e controla-se o que ameaça desmontar o trilho. A ordem não é um dado natural, mas uma construção que se tenta cristalizar pela força. Ordem, trilhos e fracasso. Chamo de trilho aquilo que delimita, orienta e antecipa um caminho. Quando observado a partir da perspectiva dos trilhos, todo movimento que se desvia dele é simplesmente o fracasso do destino. Essa categoria foi aplicada sobre a população negra no pós-abolição. Capoeiras, batuqueiros, prostitutas, quituteiras, trabalhadores informais, líderes comunitários. Todos eram alvos do discurso moralizante da imprensa, dos romances de costumes, das discussões parlamentares que se queixavam da desordem e do acúmulo de 4 séculos de senso comum escravagista a respeito da população negra. O erro como fracasso transforma em puro descarte ou defeito aquilo que aponta para a insuficiência da ordem. Logo, todos os que escapassem aos lugares designados pelo poder tendiam a cair na perspectiva do pária, do marginal,
ou qualquer outra classificação que apontasse especificamente para a diferença com as expectativas do poder. A diferença, então, fica resumida a defeito, e, enquanto defeito, torna-se perigosa e exige conserto. A ordem precisa fabricar o fracasso daqueles que se desviam dela para justificar sua própria existência. Essa lógica, que reduz erro a fracasso, atua nesse episódio histórico, mas não se reduz a ele. Ela está presente nos mais diversos agrupamentos humanos. E, sendo assim, não há por que supormos que estamos imunes a ela nos agrupamentos humanos que são as instituições psicanalíticas. Lacan já havia denunciado em 56. Os espaços de formação analítica giram em torno do que ele chamou de suficiências, figuras supostamente autorizadas por deterem a leitura correta da teoria psicanalítica. Os sapatinhos apertados, que obedecem às primeiras e silenciam, em contraposição aos bem necessários, aqueles que ousam transgredir o silêncio. O medo de errar, nesse arranjo, produz inibição. Evita-se a pergunta, a discordância, a hipótese arriscada. O erro, caso aconteça, é imediatamente interpretado como incompetência, imaturidade ou na invalidação, que muitas vezes aparece na forma de uma acusação frequentemente feita nos espaços de formação. Você não é analista. Assim como no período pós-abolição, o erro é uma ameaça ao poder que se converte numa ameaça contra quem o põe em dúvida. A estrutura é familiar. Há um trilho implícito do que se pode dizer e como se deve dizer, um jargão, uma etiqueta. E há um medo instalado a serviço dessa ordem. Medo de perder lugar, perder indicações, perder reconhecimento entre os pares. Esse medo, que parece individual, é, na verdade, efeito de uma ordem coletiva. A instituição funciona, então, como uma espécie de código penal implícito. Regula condutas, premia obediências, desqualifica desvios. O erro, reduzido a fracasso, passa a ser motor de docilização. Todos se movem com cuidado, tentando não despertar a ira das suficiências e seus devotos, como se dizer algo que ainda não se disse fosse uma afronta. A outra via, errância. Mas a palavra errar contém outro sentido. Ademais de designar falha, significa vagar, andar sem rumo, estar em movimento. Os não tolos erram, já dizia Lacan no título de seu seminário, que joga com a homofonia entre os nomes do pai e o caráter inventivo da errância. Errância é um movimento sem destino prévio de chegada, sem garantias. Esse sentido não é romântico nem ingênuo, é estrutural para qualquer pensamento que está vivo. Errar enquanto errância é deslocar-se movido por uma questão em aberto. É inquietante justamente por não ter inscrição possível enquanto não forem dados os passos lógicos necessários para deixar que o caminho se forme na caminhada. É abrir a trilha em plena travessia. É permitir que a pergunta apareça antes da resposta e que a incerteza das necessidades lógicas seja a única bússola. A errância não protege, expõe. Mas essa exposição é precisamente a condição da criação e da descoberta, ou invenção. Lacan, ao comentar a verdade em A Verdade Surge da Equivocação, no Seminário 1, afirma que o erro é sua encarnação habitual. A verdade raramente aparece como proposição acabada. Ela se manifesta como corte, tropeço, lapso, equívoco. O erro, nesse sentido, é a ocasião da verdade. Silenciar o erro é suprimir a única oportunidade onde a verdade pode emergir. Se o inconsciente se revela no tropeço, não há possibilidade de teoria ou clínica viva que não inclua, valorize e convide ao encontro com ele. Maria Negroni, em A Arte do Erro, diz que o processo de escrita busca sublevar-se contra as petrificações do discurso. Petrificar é impedir que algo se mova, é produzir uma ordem, portanto. A errância, ao contrário da petrificação, sustenta uma abertura que implica o direito à dúvida e à hesitação. A dúvida é motor de invenção, mas também de coragem. Só duvida quem aceita que o chão sob seus pés não é definitivo. Hegel, na Fenomenologia do Espírito, oferece a chave desse problema quando afirma que o temor de errar já é o próprio erro. Segundo ele, tal medo é, de fato, o medo da verdade.
A verdade nunca é confortável nem favorável para quem tenta manter privilégios ou autoridade, nem para quem se fia em garantias, sejam elas teóricas, transferenciais ou hierárquicas. Por isso, sua aparição é sempre traumática. Ela implica reorganização, perda de posições, deslocamentos narcísicos. É nesse ponto que Lacan invoca a inocência da criança que grita "o rei está nu", ou aquele ou aquela que tem um topete de Huron, expressão que remete àqueles povos indígenas insubordinados que não reconheciam a autoridade de seus colonizadores, para apontar que qualquer coisa que rompa a identificação narcísica, que mantenha um grupo unido pela crença de que tudo o que há para se saber já está dado. O erro aqui não é fracasso, é um portal. Errar como condição de formação psicanalítica. Tornar-se psicanalista implica passar por esse tipo de errância. A associação livre, por definição, nos confronta com lapsos, atos falhos, formações do inconsciente que escapam ao controle egóico. Não há formação analítica que possa promover o desenvolvimento da própria psicanálise sem o exercício constante de lidar com o que não se sabe enquanto alavanca para uma busca, um percurso. A posição do analista, lembra Lacan, não é a de saber, mas a de suportar a falta no saber. A errância é, portanto, ética. A clínica exige que o analista suporte não ter a resposta, não dominar o sentido, não ocupar o lugar do mestre. É nesse não saber que a fala do analisante encontra espaço para produzir verdade, e a do pesquisador também. Quando, porém, o erro é tratado como fracasso, a formação se torna um rito de obediência. Os espaços institucionais se transformam em vitrines para prestígio, marketing e certificações. Vende-se psicanálise como se vende seguro ou consultoria. Nesse mercado, não há lugar para o erro, somente para selos e identidade de marca. A psicanálise se aproxima perigosamente de uma ortodoxia que tenta garantir o que, por definição, não se garante, o sentido. Sem errância, o sentido se fossiliza. A errância é vital porque impede essa captura. Ela força o movimento, ela impede o embalsamento. Ela impede que a psicanálise se torne uma técnica de adaptação ou ortopedia. Ela sustenta a tensão que lhe é constitutiva enquanto sua potência. O povo preto e o legado da errância. A história do povo preto no Brasil é, talvez, a demonstração mais profunda e mais dolorosa da potência da errância. Diante de séculos de violência, vigilância e morte, homens e mulheres inventaram caminhos de vida, onde não havia trilho, ou tão somente um trilho que os destinava à miséria e subordinação. Inventaram um mundo que furou a arquitetura do poder. Jogaram capoeira, escreveram, dançaram, tocaram samba, contaram suas histórias, perdidas, através da mitologia das religiões afro-brasileiras, se juntaram em terreiros nos mais diversos formatos, fizeram quilombos urbanos e rurais, com dinâmicas próprias e subversivas. Muito mais do que sobreviver, criaram vida através de estilos, táticas, alegria e resistência. Essas práticas eram o fracasso da ordem no sentido mais radical. Transformações que o Estado fracassou em elidir. A errância negra é cultural, política, espiritual, corporal. É a invenção insistente de caminhos os quais o poder sempre esteve trabalhando para que fossem percebidos como meros defeitos. As elites brancas temiam a errância negra porque ela demonstrava a farsa da superioridade. A presença negra no espaço público, com suas diferenças e a potência de transformação do espaço e das relações, era a prova de que o trilho da ordem era artificial. Por isso, investiu-se tanto em criminalizar, ridicularizar, demonizar. O medo branco é o medo da perda de garantias, e garantias só se sustentam ideologicamente, ou seja, sob o pressuposto de que as coisas simplesmente são como são, sem que se possa recortá-las numa pergunta que as transforme em objeto de investigação. É irônico e sintomático que parte significativa dos psicanalistas trate o racismo como assunto que não lhes diz respeito. Sob frases como "o significante não tem cor", ou "o analista é neutro", ou ainda "a psicanálise é uma ferramenta universal", evitam-se perguntas básicas. Por que quase não há pessoas negras nas instituições psicanalíticas? A que ordem estamos submetidos no que diz respeito a esse assunto? Qual é a ideologia do nosso campo?
Racismo e autoritarismo andam juntos. Se somos capazes de reconhecer o autoritarismo nos nossos espaços, deveríamos também tratar de reconhecer onde ele pode se tornar uma das engrenagens da necropolítica. A psicanálise tem muito a aprender com as táticas subversivas de sobrevivência do povo preto. Táticas que inventaram vida mesmo sob o olhar do vigia, que permitiram caminhar por fora dos trilhos e, assim, criar desfechos diferentes do que parecia ser o destinado. A psicanálise, que trabalha em função de interpretar o recalcado, dentre outras coisas, não deixa ela mesma de produzir os seus. Proponho que não nos furtemos a tarefa de, no entanto, contar com a existência dele e interpretá-lo, tendo em vista que os impossíveis teóricos tocam diretamente os impossíveis clínicos. Afinal, o que podemos ler num texto clínico tem a ver com o alcance crítico, condição de possibilidade para recortar e objetificar em tema, sujeito, o que antes estava a nível do ser, sintoma, inibição, angústia, etc. Errância como função vital. Errar não se resume a falhar. Errar é permitir que algo apareça onde antes havia apenas ordem. Toda formação que calcifica o saber e transforma o erro em fracasso torna-se autoritária. Toda formação que acolhe a errância mantém-se viva. A errância é, portanto, a função vital da formação não só do analista, mas também do campo teórico. Sem ela, a psicanálise definha. No seminário 1, na ocasião em que se servia da ótica para formular suas ideias sobre o estádio do espelho, Lacan diz, quase profetiza: quanto mais próximos estamos da psicanálise divertida, mais se trata da verdadeira psicanálise. Em seguida, isso vai girar, isso se fará por aproximações e por truques. Não se compreenderá mais o que se faz, como já não há mais necessidade de se compreender nada da ótica para se fazer um microscópio. Regozijemo-nos, pois, ainda fazemos psicanálise. A função vital da errância é ética. Ensina a suportar a fragilidade do saber, a recusar certezas, a abrir espaço para perguntas que incomodam. Forma analistas capazes de escutar aquilo que não coincide com o esperado. E é política. Desorganiza os mecanismos que mantêm as instituições silenciosas, homogêneas e hierarquizadas. A errância é o que impede que a psicanálise se torne dócil ao mercado, à autoridade ou ao narcisismo dos grupos. Se a psicanálise deseja permanecer viva, precisará se reencontrar com o erro, reencontrar-se com as perguntas erradas, as dúvidas erradas, os caminhos errados. Podemos aprender com os que erraram em direção à vida, ou nos juntarmos aos vigias que buscam suprimi-la em sua ordem. Obrigado, Amanda. Bom, seguimos então a última apresentação da mesa com Felipe Cordeiro. O fim do ediacarano da antropologia freudiana e o mimetismo lacaniano. Uma evidência da produção do Freud lacaniano a partir da história da recepção de Totem e Tabu. Primeiramente, boa tarde a todos. Vocês estão conseguindo ouvir? Não? Quer ficar nesse aqui? Acho que isso é melhor. Boa tarde a todos. Bom, esse trabalho é um passo prévio de uma investigação que eu faço sobre genealogias em filosofia e aqui eu estou dedicado a estudar genealogias em Freud, porém eu estou estudando a recepção específica que o Lacan promove de Totem e Tabu. Bom, para evitar qualquer mistério involuntário, Ediacarano é um período geológico da Terra e ele é caracterizado principalmente pelo fato de que cada período é dividido por estratos geológicos e os estratos do Ediacarano são os imediatamente anteriores ao aparecimento de fósseis muito armados. O Ediacarano é como se fosse um período edênico onde a predação não era relevante para o estabelecimento dos estratos fósseis. Ou seja,
é o momento onde começou a predação. E mimetismo, claro, é um dos recursos nessa corrida armamentista, que é fazer uma coisa parecer por outra, evitando essa predação. E eu estou sustentando metaforicamente que foi isso que o Lacan fez na recepção de Totem e o Tabu. Bom, sigo ao texto. Agora, só uma breve apresentação do que eu pretendo fazer. Este trabalho parte da proposta de que a desambiguação apresenta 3 pilares, nos quais se podem discernir as diferenças entre as teorias freudiana e lacaniana. São elas a consideração teorética, na qual se distinguem epistêmica e conteudisticamente as obras de Freud e Lacan. B, a precisão hermenêutica, que não admite uma continuidade privilegiada entre diferentes autores. E C, a história, onde constatamos elementos da recepção de Freud por Lacan em seu contexto de produção intelectual. O trabalho aqui apresentado pretende demonstrar essa terceira vertente por meio de uma casuística, que é a recepção de Totem e o Tabu. Ela tem basicamente essa investigação tem 2 blocos. O primeiro se dedica à refutação de Totem e o Tabu pela antropologia. Volto ao texto. A recepção antropológica de Totem e o Tabu pode ser dividida em 2 momentos. O primeiro, em que a proposta antropológica de Freud era absorvida pela antropologia empírica, onde, ainda que objeto de críticas, figurava como uma referência assimilável por antropólogos. O segundo é de rejeição à antropologia freudiana por meio de desenvolvimentos sistematizados por Lévi-Strauss. Retomaremos as bases argumentativas dessa virada na recepção de Freud. Essa virada acontece mais ou menos na década de 70. Bom, volto ao texto. A premissa freudiana de que o totemismo consistia em um passo de abertura, ou mesmo de que guarde características universalmente válidas, foi exaustivamente falsificada nas décadas seguintes. De fato, a própria intuição pseudo-darwiniana assumida por Freud em conceber determinados estados da cultura como fóssil vivo foi desacreditada pela sensibilidade intelectual que o sucedeu. Uma continuidade dessa falsificação passa pela identificação de um neolamarquismo em Freud, onde os afetos ambivalentes resultantes da aurora da história humana são transmitidos entre descendentes. É incerto se a proposta de Freud da transmissão da ambivalência dos sentimentos diante dos pais, dos reis, dos tabus, desde o assassinato do pai até as atuais civilizações, viola diretamente a barreira de Weismann, o limite de que herança é transmitida entre indivíduos por meio de gametas sexuais. Isso se dá principalmente porque Freud não explicita como se dá essa transmissão. Contudo, é mais grave para o antropólogo incorrer na suposição de que a familiaridade entre disposições de povos distantes no tempo indica o desdobramento de eventos naturais, pois essa familiaridade se embasa em um forçamento interpretativo que não se sustenta no exame detido e se faz de evidência segundo distorções do seu ônus de prova, natureza e plausibilidade, sendo uma pseudo-evidência. A sustentação de que aspectos de nossa vida sentimental privada convergem e respondem pela mesma entidade que comanda e comandou a vida de povos longínquos, espacial e temporalmente distante, exige explicação de por que ela é mais provável que outras explicações para essa constatação, incluso uma teoria do erro, além de conceber uma mínima explicação de como isso ocorre, pois a falta de plausibilidade desse estado de coisas pode ser facilmente mobilizada para falsificá-lo, constituindo seu verdadeiro furo. O antropólogo espera e se faz muito mais provável que a transmissibilidade se dê pelos códigos de uma cultura, ainda que sua expressão para povos com parentesco remoto seja pouco parcimoniosa. Essa perspectiva, hoje trivial, a antropologia só se resolveu nas cercanias da década de 70, quando o elemento de diferença etológica entre humanos e animais, a cultura, fez-se preponderante, afastando concepções redutivas de continuidade biológica na reflexão sobre a história dos seres humanos. Bom, essa aqui é uma sumarização do que aconteceu. Eu não vou me
a ter nenhuma fonte, porque tomaria muito nosso tempo. Mas, basicamente, a antropologia empírica vivenciou um corte em que, até a década de 70, a antropologia freudiana, e esse termo era utilizado pelos psicanalistas, ela era de alguma forma assimilada, ainda que existam críticas, principalmente da frente feminista, só que depois da década de 70, isso se sintetizou em alguns antropólogos, principalmente na cena francesa, o Claude Lévi-Strauss. Nesse sentido, ele está como um opositor das pretensões de veracidade das teses psicanalíticas, e aqui eu pretendo mostrar que tipo de mimetismo fez, que faz parecer, num recurso de retorno, que Lévi-Strauss está muito mais ao lado da psicanálise do que em oposição a ela. Bom, volta ao texto. Tópico 2, mimetismo lacaniano. Esse tópico recobrirá em três etapas os recursos empreendidos por Lacan para indeterminar o estatuto de totem tabu em face de sua refutação promovida pela antropologia. Cabe diferenciar que a imagem contemporânea do texto de Freud não se encerra nas operações produzidas pelo psicanalista francês, mas o reposicionamento de suas pretensões tem partida na recepção do autor. Cada tópico seguinte se ocupará de um desses aspectos. O primeiro tópico e o primeiro aspecto é a introdução de uma leitura tradutora de Freud. Na esteira de seu retorno a Freud, Lacan se apropria do sentido do legado de Freud para estabelecer um ponto de oposição em relação às instituições oficiais da psicanálise. Ao fazê-lo, retoma o que, no Morável, pode ser entendido como uma concepção romântica do desenvolvimento do conhecimento, onde é considerado que o insight dos grandes homens, ainda que recorrendo a uma abordagem metodológica não precisa, capturam instâncias participantes da realidade posteriormente evidenciadas. Assim, Freud procede com o conceito de libido, ao reportá-lo ao Eros de Platão e a ideia de amor apresentado por Paulo na famosa Carta aos Coríntios. Ao indicá-lo, o psicanalista confirma os estudos de Max Nachmanson e Oskar Pfister, que estabelecem Platão como um predecessor direto da psicanálise. Essa ideia é simétrica à medida que Freud esperava figurar como certo Platão para os pensadores que o seguiriam, mesmo que por meio de metodologias psicanalíticas, mas de achados que confirmem não confirme a veracidade das proposições diretas de sua teoria, mas as intuições contidas nelas. Nesse sentido, o Morável se faz solidário à expectativa de que suas propostas sejam absorvidas pelo desenvolvimento, por exemplo, da neuropsicologia, vertente que dá origem à neuropsicanálise. Lacan utiliza essa inclinação de Freud de outro modo, pois supõe, acompanhando o que sugere o fundador da psicanálise, de que sua descoberta renovaria a concepção de que temos os nossos próprios métodos de conhecer, mas acrescentando que os meios de abordagem freudianos devem ser substituídos e, de certo modo, anunciavam novas ferramentas conceituais. Isso soa, mas não coincide com o romantismo epistemológico freudiano, pois não consagra Freud como um dos pensadores de obra penetrante e atemporal, mas o compromete com um programa intelectual específico para estabelecer sua inteligibilidade. Desse modo, não é exatamente a intuição intelectual de Freud que é sublinhada na recepção de Lacan, mas o teor da sua descoberta segundo um código tradutivo. Assim, Lacan se vinculou a Freud como intérprete do teor da descoberta fundadora da psicanálise, rejeitando precisões e detalhamentos históricos sobre a forma como essas teorizações freudianas foram lançadas. Essa conduta segue um caminho distinto das tendências intelectuais que seguiram a Freud e as venceram. Atendo-nos ao exemplo citado, Charles Kahn demonstra como a ligação entre o Morável e Platão incorre em uma série de incompreensões a respeito da tripartição dos domínios da alma, proposta pelo filósofo grego, e sobre a natureza do Eros. A leitura lacaniana se mantém atualmente à medida que se distanciou das expectativas da epistemologia romântica freudiana,
preservando-se dos reveses do confronto entre os compromissos de Freud e a recepção global de sua obra. Aqui, então, eu estou distinguindo duas apostas, a do Freud e a do Lacan. A recepção do Freud não aconteceu e a parte da expectativa do Freud, endossada pelas instituições oficiais da psicanálise até a década de 70, não tiveram o efeito desejado, não foram triunfantes numa recepção global, e isso oportunizou que recursos alternativos, versões alternativas do Freud, tivessem algum tipo de sucesso. Mas também há ressalvas nesse sentido. Bom, sigo o texto. De novo, vou repetir esse parágrafo, inclusive. A leitura lacaniana se mantém à medida que se distanciou das expectativas da epistemologia romântica freudiana, preservando-se dos reveses do confronto entre os compromissos de Freud e a recepção global de sua obra. Vinculando sua leitura, primeiramente ao estruturalismo e posteriormente aos seus próprios compromissos intelectuais, Lacan estabelece uma interpretação autoral de Freud que, com o descrédito global das interpretações freudianas hegemônicas no século XX, tornou-se uma frente, ao mesmo tempo preferencial, pela credibilização da corrente de pensamento lacaniana e sectária por sua ligação exclusiva com os compromissos teóricos lacanianos. O segundo aspecto é a evitação de um comentário extensivo, isso está na obra do próprio Lacan, onde eu digo que, ainda que Lacan tenha estabelecido uma posição de intérprete muito próxima ao sentido de tradução, isso não quer dizer que tenha pautado o entendimento de todos os textos freudianos. Nesse sentido, é especialmente curiosa a recepção do psicanalista de Totem Tabu, trabalho seminal freudiano que é alvo de consideração tímida, sugerindo de modo bastante modesto outro estatuto epistêmico para as propostas antropológicas freudianas. Então, basicamente dizendo aqui é que o Lacan nunca vai fazer uma leitura exaustiva de Totem Tabu ou sobre o que está acontecendo naquele texto. Bom, para fim de economia, tomemos apenas um trecho em que Lacan, de modo sempre disperso, verte considerações sobre as ideias associadas ao trabalho concluído em 1913. Bom, diz Lacan: não passa de um artifício invocar, nessa ocasião, um legado amnésio hereditário, não só porque ele é em si discutível, mas porque ele deixa intacto o problema. Qual é o vínculo entre o assassinato do pai e o pacto da lei primordial, se nele está implícito que a castração consiste na punição pelo incesto? É somente com base em fatos clínicos que a discussão pode ser fecunda. Nesse trecho, Lacan se desvia da consideração sobre a veracidade do evento do assassino do pai primeiro, pensando em como a sucessão de eventos, a morte do pai e a instauração da lei se associam na realidade psíquica. Essa passagem é significativa, pois é um dos poucos momentos em que podemos apreender uma posição registrada pelo psicanalista francês em relação a esse texto freudiano, ao qualificar como artifício a proposição de hereditariedade das disposições edipianas contraídas na transição entre natureza e cultura. Lacan está desconstruindo todo o edifício do trabalho original de Freud, que dela depende. As exposições parricidas e suas contrapartes censoras, como vestígio mnésico nos homens, estabelece o compromisso da hipótese de Totem Tabu com sua veracidade, o que leva Freud e os psicanalistas que o seguiram a assumirem o ônus probatório de sua tese principal. Assim, naturalmente, encontramos em Freud o uso de diversos expedientes para convencer e apresentar indícios da plausibilidade de sua hipótese, na qual está em questão a universalidade do Édipo. Na fase final de sua produção, o autor sintetiza. Para quem não lembra de Totem Tabu, Freud perde muito tempo tentando fornecer evidências de que é plausível a hipótese dele. Ele cita uma série de autores, ele usa uma série de recursos retóricos, porque, eu não falei disso aqui, mas é decisivo também uma controvérsia com Jung. Esse trabalho é reativo ao trabalho do Jung, em que ele considera o Édipo um fenômeno cultural. O Freud vai bater na tecla de que o Édipo é universal, e isso é toda a questão do Totem Tabu. Mas aí dou palavra a Freud. Não menos do que antes, sinto-me incerto face a meu próprio trabalho. Falta-me a consciência de unidade
e de ser da mesma classe que deveria existir entre o autor e sua obra. Não é como se houvesse ausência de convicção na correção de minha conclusão. Adquiria um quarto de século antes, quando, em 1912, escrevi meu livro sobre Totem Tabu. E desde então, ela só se tornou mais firme. Desde aquela época, nunca duvidei de que os fenômenos religiosos só podem ser compreendidos segundo o padrão dos sintomas neuróticos individuais que nos são familiares, como o retorno de acontecimentos importantes há muito tempo esquecidos na história primitiva da família humana, e de que eles têm de agradecer exatamente a essa origem por seu caráter compulsivo, e de que, por conseguinte, são eficazes sobre os seres humanos por força da verdade histórica de seu conteúdo. Minha certeza se instala apenas quando me pergunto se alcancei sucesso em provar essas teses no exemplo que aqui escolhi no monoteísmo judaico. Lacan rompe com esse compromisso freudiano e desvia a psicanálise do curso de uma plena refutação a seu modelo antropológico. Para além disso, promove uma espécie de mimetismo que faz com que a psicanálise absorva as premissas do campo que promoveu sua falsificação. A caracterização desse mimetismo terá lugar no tópico seguinte, que é o 2.3, incorporação das ideias oriundas da antropologia. Claude Lévi-Strauss não foi o autor que produziu a refutação aqui indicada, mas é um dos pensadores da antropologia que sintetizou os achados desse campo no curso de algumas décadas que afastaram definitivamente a investigação sobre a história do homem de considerações lançadas pela primeira geração de psicanalistas. Não dá para chamar que é a segunda e a terceira também, de qualquer forma. Nesse sentido, o pesquisador se manifesta. Freud explica com êxito não o início da civilização, mas seu presente. Tendo partido à procura da origem de uma proibição, consegue explicar não porque o incesto é consistentemente condenado, mas como acontece que seja inconscientemente desejado. Já foi dito e repetido o que torna Totem Tabu inadmissível, como interpretação da proibição do incesto e de suas origens, a saber, a gratuidade da hipótese da ordem dos machos e do assassinato do pai primitivo, círculo vicioso que faz nascer o estado social de atividades que o supõem. Lacan intui corretamente o tipo de falsificação que a antropologia promoveria sobre todo o edifício teórico da psicanálise, e por isso abandona as pretensões históricas sobre o assassínio do pai. Essa conduta não se militou em incorporar restrições advindas da antropologia, na medida em que incorporou a antropologia estrutural como ciência de base da teoria do homem psicanalítica. As alterações tomadas por Lacan no domínio das posições psicanalíticas não são reunidas na verdade, são reunidas na admissão do efeito fundante que os símbolos apresentam sobre a condição humana, levando à consequência de que a psicanálise adote, como antropologia de fundo, as posições da antropologia estrutural, ao mesmo tempo que seja menos dependente dela, dada a sincronicidade do efeito de linguagem sobre dado grupo. Assim, a psicanálise apresenta um modelo para investigação clínica e análise de contexto, que se assenta no estudo da estrutura subjacente aos códigos, saindo do alcance de qualquer falsificação por meio da descrição da história da humanidade. O quadro prévio da disputa anterior à associação da psicanálise com a antropologia nascente é silencioso e não comentado por Lacan, que termina por produzir uma falsa impressão sobre as condições originais de nascimento da proposta freudiana. Tomemos o trecho do autor, ainda que incompleto, que permite entrever essa situação. Diz Lacan novamente: cabe a nós, com ela, a linguística, nos aparelharmos para encontrar aí nossas incidências, como já faz, por estar numa linha paralela, a etnografia, decifrando os mitos segundo a sincronia dos mitemas. Não é patente que um Lévi-Strauss, ao sugerir a implicação das estruturas da linguagem e da parte das leis sociais que rege aliança e parentesco, já vai conquistando terreno mesmo em que Freud assenta o inconsciente. Está aí a nossa convergência, que precisou de todo um movimento do Lacan para inverter os sinais das direções das posições dos investigadores. E termino aqui com um parágrafo de síntese que aponta que aqui Lacan utiliza a linguística como quadro no qual se juntam Lévi-Strauss e Freud, na esteira das descobertas da dinâmica subjacente ao consciente das mitificações, seja individuais ou coletivas, dando uma nova roupagem para os compromissos assumidos pela psicanálise. É por via da narrativa lacaniana que se faz convergirem os compromissos epistêmicos de Freud e Lévi-Strauss, e da qual
a leitura de Totem e Tabu padece e é adulterada. Bom, muito obrigado. Obrigado, Felipe. E só para informar quem foi chegando depois do início, que o Lindsay leu o trabalho do Raimundo Filho. Raimundo parece que consegue chegar aí pelo meeting, ou o Lindsay responde as perguntas, não sei. Mas, enfim, estamos abertos aí para a conversa. Tem o Marcelo aqui também, mas o rapaz que eu não sei o nome. E ele lá. Oi. Bom, boa tarde. Eu sou o Pedro e a minha pergunta é uma pergunta para Amanda, né? Mas que vai partir de uma coisa que o Felipe falou, na verdade, né? Eu acho que, bom, primeiro, parabéns, né? Você vendeu o livro com seu texto, porque eu achei muito interessante, muito necessário, inclusive, sobretudo, o tema do seu texto. Porque ele faz uma denúncia de um aspecto que eu acho meio crônico, assim, né? De uma tendência que eu acho que é fundada pela proposta do ensino do Lacan, né? Que, como o Felipe disse, a partir desse afastamento de uma epistemologia romântica do Freud, né? Como isso gera uma tendência a um certo dogmatismo, né? Que pode nos levar a um tipo de ortodoxia que é só tecnicismo, na verdade, né? Que beira um certo trabalho acrítico, assim, que está o tempo inteiro, como você cita, né? Fundamentado na ilusão de que a apreensão do sentido é possível, né? Então, mas é isso, como o Alfredo falou ontem na fala dele, tem um outro lado dessa história, né? Que é a necessidade de rigor, né? E eu acho que isso é muito patente, né, no ensino do Lacan, porque me parece que ele parte de um paradigma muito claro, assim, né, de que funda o sujeito ali no estatuto lógico e discursivo, e que isso estabelece um trabalho muito delimitado na clínica, né? Então eu queria perguntar para você como que você avalia as possibilidades de conciliar esses dois lados, né? Ou seja, de conciliar rigor com o devir social da psicanálise, né? Ou seja, fazer com que um trabalho rigoroso não se torne um trabalho meramente técnico, né? Que esvazia do discurso do sujeito as formas de sujeição social dele, né? Em detrimento de um processo ontológico de produção do sujeito, né? A partir de uma lógica discursiva mesmo, né? Então, eu acho que é isso. Oi, aqui. Vocês me ouvem? Tá meio Sim. baixo. Aqui. Amanda, minha pergunta também vai ser para você. Acho que vai complementar de certa forma, né? Em primeiro lugar, excelente apresentação. Segunda vez que eu tenho a oportunidade de ver. A primeira vez ainda estava em andamento. Então, assim, achei incrível como é que se desenvolveu de uma forma muito mais rica, né? A articulação que você faz com a história, em especial, e a escolha especificamente do movimento negro, né? Que conversa muito com a mesa anterior. Então, assim, excelente. Enquanto você falava de errância, me veio à cabeça a figura do Flaner, né? E aí eu fiquei pensando, né? Porque o Flaner, ele vai para a cidade, né? É o errante meio vagabundo, mas aquele que esbarra em coisas, em encontros não previstos, e aquilo provoca alguma coisa nele, né? E aí eu pensei, será que, no momento que você fala da importância da errância para a psicanálise, será que a psicanálise ela não deveria ocupar essa posição do Flaner, que se deixa andar pela cidade e encontrar o acaso com as pessoas? Porque me parece que a psicanálise ela fica meio encastelada, né? E aí vamos pegar as figuras lá da Idade Média, né? Dentro do castelo, enquanto quem não é da psicanálise é um vilão. Ou seja, mora na vila e está apartado, né?
nada mais natural do que esse movimento da psicanálise que se diz fora da polis, né? Pegando aqui várias referências, mas tudo para dizer assim, muito legal que a gente esteja tendo a jornada aqui, né, entre psicanalistas, mas também se questionou, até na outra mesa, sobre, ok, o que se faz com tudo que se produz aqui em termos de pesquisa? E eu acho que o que se faz é justamente na cidade, nos encontros, né? Por que a gente não tem encontros da psicanálise, por exemplo, com os movimentos negros? Né? Por que essa conversa fica restrita aqui a psicanalistas? Né? Porque Lacan fazia os seus seminários para filósofos, para médicos, em conversa com pessoas que vinham nos seus seminários da linguística, da matemática. Então, assim, às vezes eu acho que falta esse movimento da psicanálise se deixar ir para a cidade mesmo, e passeando, e nos encontros produzir alguma coisa. Né? Eu queria ouvir um pouco você sobre isso. Oi, Amanda. Gostei muito do recurso, né, para a questão da errância. E eu queria perguntar como é que fica para você. Eu vou fazer uma pergunta muito específica, mas é a errância em relação à psicose. Se a gente pode pensar a errância como um mecanismo de denúncia daquilo que já estamos submetidos no dia a dia. Quase como um retorno em outra cena daquilo que eu estou submetido e eu me deparo com aquele evento, só que fora. Queria escutar mais você falando sobre isso. Vamos fazer 3, depois a gente volta? O pessoal da mesa sugeriu que fossem 3 e depois uma outra rodada. Bom, como é teu nome mesmo? Pedro. Pedro, muito boa a tua pergunta, porque acho que, inclusive, ela traz à tona uma certa ideia sobre a errância, que seria botar a perder o rigor, por exemplo, né? E me parece que é o contrário, que a falta de errância, ou essa ordem estabelecida, ela sim produz um afrouxamento, digamos, teórico ou coisa do tipo, porque aí a gente vai se colando nos jargões e naquela coisa bem assim, eu uso o mesmo lencinho que o fulano usa, e aí a gente recebe, né, uma certa suposição de uma certa autoridade, ou saber, etc. Acho que aí é que a coisa vai ficando mais problemática nesse sentido, mais autoritária. Acho que a errância, ela tem um teor muito rigoroso, que é o de poder bancar essa coisa que é angustiante, né, em muitos momentos, porque expõe, porque não tem garantias. Porque falei isso até no dia do lançamento, que quando a gente fala uma coisa disruptiva, isso causa um nervosismo, causa um mal-estar, e não é à toa, não é por bobagem. É porque quando a gente faz uma contraposição ao poder, ele não recebe a gente com um beijo, um abraço. É com a força dele para neutralizar aquilo ali, para calar. Então, não é simples, né? Exige mesmo. Mas a outra opção a essa exigência, é justamente cair nesse lugar de um afrouxamento teórico. Então, as perguntas vão ficando vazias, você pergunta já com uma resposta certa, encavalada. Não, é só para... Estou perguntando só para depois expor essa resenha aqui, essa síntese de algo que já está dado. Ponto. Não é para abrir, de fato, uma trilha aí que a gente possa buscar entender uma coisa que não está ainda posta, ou que está posta de uma forma que, enfim, talvez não seja melhor, ou tem efeitos bastante problemáticos, né? Então, me parece que a errância está longe de pôr o rigor a perder, muito pelo contrário. Ela é o reencontro com isso, o reencontro com o rigor teórico. Se afastar do medo da verdade, como diz o Hegel, né, na introdução da fenomenologia. Ele vai dizer que o medo de errar já é o medo da verdade. Então, acho que, não sei se te respondo, mas algo por aí. Sobre o Flaner, né? Pois a psicanálise é bastante encastelada
E acho que isso é problemático para além da coisa espacial mesmo, mas no sentido das nossas referências, né? Nos espaços de formação, falar de certos autores é pecado, é crime. Então, você no espaço de formação lacaniana falar sobre Deleuze em certos lugares é tipo assim, pisou fora, né? Um campo minado. E aí tem os desavisados que vão usar uma palavra, comportamento, todo mundo já vai... Esse daí não sabe de nada, ninguém mais nem escuta, né? Então, eu acho que esse é o encastelamento mais problemático. Claro, todos esses são efeitos disso, né? O não circular por certos espaços, não se misturar com certas ideias, é tudo parte aí dessa coisa, mas concordo contigo, esse efeito flaner é vital, né, também. E errância e psicose, Tiago. Nossa, essa foi maravilhosa. Porque eu acho que é um movimento realmente muito neurótico, esse, o da manutenção da ordem, né? De uma repetição, de uma coisa que se feche, que se mantenha. E não à toa, é muito comum que a psicose, quando se mistura com a pobreza, recaia rapidamente na vulnerabilidade social, na marginalização, né, nessa necropolítica muito ferrada. Então, enfim, acho que o que posso te dizer é que tua pergunta abre aí um caminho para a gente errar sobre esse assunto, porque certamente, né, tem alguma coisa da psicose que escapa, e é muito potente nesse sentido. Provavelmente, né? Claro, quando a gente fala da psicose, e eu venho cada vez mais aprendendo isso, não dá para deixar nesse singular, a psicose, né? São as psicoses, tem muitas formas dela aparecer, ou não aparecer, inclusive. Mas acho que, num certo sentido, certamente existe algo da psicose muito potente contra a ordem, né? Alguém estava me dizendo, relembrando para mim, acho que foi a Gabi Volpe, aquela coisa do Lacan que não era psicótico o suficiente, seria melhor analista se fosse mais psicótico, alguma coisa assim. Acho que tem alguma coisa por aí. É isso. Gabriel, quisiera proponerte si no crees que la propuesta de Maimónides en contra de la literalidad, si no crees que es la oposición con lo que la gematria, que es la gematria, que es la numerología judía, o sea, la letra A corresponde a 1, la letra B, Aleph, Bet, Gimel, la gematria, que justamente surge... ¿No? Gematria, que surge en la misma época que la crítica de Maimónides, es el origen de la Cábala, y quizás sean como las dos caras, o sea, una lectura metodológica, contextual, lógica, y la otra una lectura de números, numerología mística. Conviene quizás tomarlo en cuenta. Lacan dice que el trabajo de Freud sobre Signorelli, el olvido de nombres propios, Signorelli, Botticelli, Boltraffio, Trafoi, lo pudo hacer Freud justamente porque proviene de una tradición de la mística judía que es la opuesta a Maimónides, que es la gematria. Bueno, para pensarlo juntos. Boa tarde, eu vou dirigir minha pergunta para o Gabriel, ecoando um pouco o que o Alfredo está dizendo. Meu interesse pela religião me faz me direcionar essa pergunta a você, porque além dessa remetria, dessa mística judaica, esse modo de ler, os judeus costumam ler a Torá por 3 vias, se assim a gente pode dizer. Uma via, eu não vou te dizer os nomes em hebraico, mas alguma coisa em Pishar, Sud, uma coisa assim, e a terceira, não vou lembrar. Mas são 3 vias de leitura desse texto
e eles vão tensionando esse texto de um modo literal, o outro de um modo mais intraliteral, assim, uma coisa que está entre as palavras, e outro modo, só Deus sabe agora, porque eu não vou lembrar. Quando você faz a sua pesquisa, me tranquiliza, porque eu achava que o Lacan tinha tirado essa tríade, um pouco do Freud, alguma coisa do Peirce, para propor uma leitura triádica. E quando você joga isso no campo do judaísmo, essa mística judaica, eu vejo uma aproximação. E o que eu quero te perguntar é onde que isso se distancia para que a psicanálise não caia nesse lugar dessa posição de leitura de um texto hermética, sagrada, que vai não só revelar alguma coisa, mas que vai revelar o oculto, mexer no oculto. É isso, que muitas vezes me parece que isso é muito freudiano, inclusive. Acho que tinha Boa tarde. A minha pergunta vai para a Amanda. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu quero dizer isso com muito prazer. Fiquei muito encantada com o seu texto, Amanda. Fazia muito tempo que a gente não se via. Muito encantada mesmo, né, quando você fala da errância e da possibilidade de construir a partir da errância e com a alegria, com a diversão, com essas coisas boas que fazem carnaval, né? Muito importante. E eu acho mesmo que o teu texto, eu acho que ele contempla a mesa de maneira geral, né? Assim, o tema da mesa, a questão das instituições, a questão de um certo rigor no estudo, de um certo rigor no texto, né, que vocês falaram aqui. E eu penso, aí a minha pergunta é, todas as vezes que nós falamos em formação de analista, em instituições, nós voltamos ao velho recalcado, que é a IPA. Faz muitos anos que eu estudo assim, psicanálise. Eu nunca fui a um evento que não se falasse da IPA. Né? Parece que assim, ou é a errância, que a gente vai errar e vai fazer algo diferente, ou é o recalcado que retorna para a gente ficar vigilante. Né? Aí vem a errância e a vigilância. Ficar vigilante para aparecer menos possível com a IPA. E aí parece que a gente repete e fica muito parecido. Né? E isso eu acho que é um movimento. Eu não sei, mas vocês não prestam atenção a isso, que a IPA está sempre presente. A gente não esquece a danada. Né? Assim, isso é uma desgraça, mas está lá. Está aqui também. Eu nem esperava que estivesse aqui, mas está aqui. É só isso que eu queria que vocês comentassem. Obrigada. Lindsay. Tem o Lindsay e a Alana. A gente faz 3 e 2 ou a gente faz 5? Como a gente tem mais... querem responder? É que talvez como a gente tem mais 10 minutos, se talvez fosse todos, depois volta para a mesa e a gente encerra. É isso. Tem mais gente, então serão 6. Ou a gente... se puderem ser breves. Breves. Vou fazer uma pergunta para o Raimundo. O Raimundo trabalha com a questão da fundação, dissolução e pique, e ele traz um ponto no texto dele a respeito da nomeação da instituição, a Pola, né, e a abertura, e eu queria, enfim, esse eu acho que é um tema interessante para a gente, para ele poder desenvolver. Eu acho que ele é uma questão, né, como ele vai trazendo, pode cristalizar, pode se fechar. Eu lembro até na jornada escutando algumas pessoas de Apola Brasília, uma vez eu escutei como que tem um deslocamento de abertura para apertura, né? Assim, no sentido de fechamento, né? E queria que ele falasse um pouco disso. E o outro ponto é para o Gabriel, que eu sei que... enfim, eu queria que você falasse um pouco, Gabriel, a respeito da dificuldade de leitura, porque não é uma coisa assim, todo mundo que lê Lacan vai conseguir entender Lacan. É uma coisa puramente intuitiva, é uma leitura corrida. Quem que consegue ler Lacan
é acessível a todo mundo? E quem são os leitores de Lacan? Nesse sentido mais político um pouco também. Obrigado. Funcionando? Eu queria fazer uma pergunta para o Felipe e uma para o Gabriel. Para o Felipe, o que você acha da ideia de que Platão é lacaniano? Como é que você enxerga assim essa... Não sei o contexto, não me lembro onde que ele disse isso, mas se repete isso muito assim, às vezes em mesas eu vejo, né? Então, o que você acha disso? E para o Gabriel, como que você enxerga o método de desleitura do Harold Bloom? Que aqui no Brasil, Gutenberg se serve bastante, se você considera um método de leitura para estudar o Lacan, se você acha que é uma ideia pouco precisa, qual que é a sua opinião sobre a desleitura? A Bárbara, e chegamos ao fim, né, das perguntas. Minha pergunta, mais ou menos como comentário, vai para a Amanda. E aí, são algumas questões que eu fiquei aqui pensando, né? Uma delas é se nós, enquanto analistas, estamos nos propondo a ouvir a errância. Se nós estamos nos propondo a sair dos centros, dos nossos castelos, como o Zamico colocou, e ir para a periferia. E dar ouvido a essas pessoas. Porque aí eu fico pensando muito, enquanto clínica também, de aonde a psicanálise ela está situada e aonde os consultórios estão situados também. E o quanto que isso chega para a gente, quanto conseguir ouvir, e aí eu vou citar, como você colocou ali indiretamente, gíria não, dialeto. Né? Então, o quanto que a gente também está disposto, enquanto os nossos ouvidos, a ouvir isso, a ouvir essas vivências, a estar ali para que essas vivências cheguem até nós. E aí, eu lembrei também, juntando com toda a questão da tradução, quando foi colocado em relação aos movimentos, de que Lélia Gonzalez foi uma dessas pessoas. A ideia do português, ela nasce também junto com o movimento negro, e intercalando tanto com Freud, tanto com Lacan. Só isso. Antes de vocês responderem, alguém esqueceu essa sacolinha no restaurante vegetariano aqui do lado? Se for de alguém, tá aqui. Quem quer começar a responder? Quer começar? Primeiro a do Alfredo. Agora você me pegou, assim, porque... Eu acho que das minhas pesquisas até agora, eu não tenho condições de responder isso da numerologia. Teve um outro termo que você usou que eu não entendi também. Mas, assim, até onde eu avancei, né, a crítica do Maimônides a Torá é a crítica a uma leitura mística, que não articule pressupostos, né, ou recursos científicos da época, como a filosofia, a lógica, etc. Tem uma crítica também a uma dimensão política, que é um uso da leitura da Torá para controlar as pessoas, né, para controlar os crentes, né, os crentes na religião. Ele também faz essa crítica. Ele vai dizer... E essa ideia da literalidade a Torá ela foi construída de forma alegórica porque o conhecimento que ela veicula não pode estar na mão de qualquer um. Não pode estar na mão dos ignorantes. Então, assim, é preciso, para manejar o conhecimento que ela fornece, ter uma formação... E aí a formação para ele é científica da época, é racional, específica. Então, não é para qualquer um. Então, ela não é acessível para qualquer um. Não dá para sentar, abrir e ler, né? E a Torá é justamente isso. Assim, a Torá não. O Guia dos Perplexos, ele vai falar isso na parte inicial do livro, né? É justamente apresentar... todo o livro né, é justamente introduzir ali a forma de ler a Torá, né? Um método de ler a Torá. Claro que tem mais coisas que eu ainda preciso investigar, mas uma das dimensões é essa. Então, assim, mas eu anotei aqui, depois eu vou investigar, aí eu posso te responder em outro momento.
Do Vinícius, né? Como eu anotei aqui como não fazer uma leitura hermética ou sagrada, né? Primeiro, essa questão do sagrado é interessante, né? Que o Lacan fala que a gente tem que ler o texto do Freud como um texto sagrado. Só que é uma outra concepção de texto sagrado. Não é uma concepção de texto sagrado que você lê na literalidade, dogmático, que você adere ao que ele está falando. Não. Ler um texto sagrado para o Lacan é apagar a dimensão psicológica do autor e tratar o texto como um texto. Por isso que eu acho que tem muita conexão tem uma conexão com Maimônides, né? Que assim é lá no texto que você vai encontrar o sentido. Então, os métodos de leitura, né? Pelo que eu tenho investigado, eles justamente permitem uma leitura não hermética do texto. Quando a gente vai ler os autores mais contemporâneos sobre métodos de leitura, né? Acho que já pode ir conectando com a questão do Lindsay. Eles vão dizendo, né, por exemplo, Sacchini, Cruz, tem outros autores, Severino. O Sacchini, por exemplo, ele vai dizendo, quando ele é um professor da USP, da filosofia, que junto com outros professores propuseram, né, a construção de um curso primeiro sobre métodos de leitura, depois virou uma disciplina, só que teve muita resistência, porque ele falou que uma das ideias que vem é que vai virar regra, vai fechar a cabeça das pessoas. Então, as pessoas vão ficar lendo o texto da mesma maneira. Só que é o oposto. Você não ter recursos metodológicos para ler um texto, né? Coisas básicas, por exemplo, né? O que é uma tese, o que é um argumento, o que é um problema. Você não consegue analisar o texto, você não consegue construir um texto, você não consegue nem ler o texto. Você fica perdido, você fica perplexo diante do texto. Então, na verdade, o aprendizado de métodos de leitura, por exemplo, visa a autonomia intelectual e espírito crítico. Para tirar as pessoas, né, conectando com essa ideia da perplexidade, tirar da ignorância. E conectando com uma questão política, uma questão política importante, que se você não tem os recursos metodológicos para ler um texto, você vai ficar submetido a quem tem. Então, se eu tenho os recursos metodológicos para te dizer como você tem que ler um texto, o que o Lacan disse, por que ele disse isso, como é que ele disse, vocês vão ficar na dependência da minha leitura. Vocês não vão ser capazes de olhar e falar, não é assim. Eu volto lá no Lacan e eu vejo que ele não tem essa tese lá, você está usando essa citação de forma equivocada, você está deturpando os argumentos dele, não vai conseguir fazer essa crítica. Então, eu acho que uma das saídas para não fazer uma leitura hermética é aprender métodos de leitura, que são inúmeros, infinitos. Não existe um. E tem que ser construídos a cada texto. Aí, pensando no Kuhn e os autores, vão dizer tem que ser construído dependendo do autor, do conjunto de textos, do objetivo da pesquisa. Então, também, assim, ao mesmo tempo que tem uma certa regularidade metodológica que você pode aprender, como você vai articular, tem uma inovação. Como toda pesquisa, né, tem uma inovação. O Kuhn fala que para ele, uma pesquisa, o objetivo de uma pesquisa é sempre encontrar um método de leitura adequado para abordar os textos. E ele vai dizer, né, que ele escreveu a estrutura das revoluções científicas e, né, revolucionou o pensamento epistemológico, por exemplo, científico da época dele. Ele vai dizer que isso aconteceu quando ele descobriu um método adequado de leitura para reler os autores que ele emprega. E aí, conectando, né, com o que o Lindsay está dizendo, como o Lindsay perguntou, né, sobre essa dificuldade de ler, essa conexão, por exemplo, com o Maimônides é muito clara, né, ficar perplexo, não conseguir ler, né, ver o texto, ver os termos, não entender o que quer dizer. Todo mundo passa por isso. Por isso, aí volta assim, você precisa dos recursos para sair dessa perplexidade, né? Mas eu acho que é isso, assim, essa dificuldade de ler, eu acho que tem uma questão política importante, tem uma questão de classe importante, né? Normalmente, quem tem as ferramentas teóricas, metodológicas para ler um texto, para produzir uma pesquisa, são pessoas que tiveram uma formação, uma boa formação acadêmica, uma boa formação no ensino médio, acadêmico, que são pessoas, né, de classe média alta, né? Você pode ver, assim, a psicanálise é composta pela elite, né? Pela elite nesse sentido econômica, né?
Então tem uma questão de classe em jogo, de poder em jogo, que eu não enfatizei isso, mas que eu acho que os métodos de leitura, então ele tem um poder, assim, o estudo disso, a transmissão disso, né, que não tem dentro do campo psicanalítico, tem um poder, acho que teria um poder, né, de munir as pessoas, né, assim, de munir os psicanalistas, né, para estar em outras posições que não a submetida, né, ficar aceitando qualquer leitura, qualquer coisa, preso em regras do que é ser psicanalista, de tem que ser assim, tem que ser assado. Tudo isso são dificuldades de questionar as leituras propostas, né? Desde coisas banais, igual a Amanda falou, né, um lenço, até uma interpretação de texto. É isso, é a dificuldade de olhar e criticar a gente. Que porra é essa? Né? Mas você precisa ter recurso para questionar, para ter crítica, né? E eu acho que os métodos de leitura dão isso, assim, mas tem uma questão de poder muito forte, que os autores que estudam isso mostram, não, assim, tem sempre resistência em qualquer lugar. Na academia, em qualquer lugar que você vai discutir isso, tem muita resistência de quem domina, né, os recursos. E eu acho que aí, respondendo a Alana, o método de desleitura do Bloom, eu tenho algum conhecimento desse método pelo Goldenberg, lá do livro dele, Desler Lacan. É um método de leitura, né? É um método de leitura. Eu preciso passar. Eu ia comentar. Nós temos um total de menos 3 minutos. Então eu vou pedir para a gente ser breve na continuidade para poder ir para o coffee break. Vou tentar ser breve. Então, Yara, sobre a IPA. A presença da IPA. Pois eu acho que essas repetições, às vezes, são espantalhos que nos fazem sentir críticos e criam uma espécie de falso tensionamento ou uma falsa dialetização das coisas, porque aí, não, estamos fazendo críticas, mas a que mesmo isso está servindo? Né? O que é que isso está produzindo? Às vezes, a mesma coisa. Ou me manter aqui num lugar seguro, que eu sei que todo mundo aqui detesta a IPA, então tá de boa, vou fazer aqui minha crítica tranquilamente. Acho que sim, isso pode ser um problema. Não só a IPA, mas o Milé, por exemplo. Acho que também pode cair nesse lugar. Acho que qualquer coisa pode terminar caindo nesse lugar. Depende muito de como a gente se serve também desses assuntos. Mas concordo com você que existe, no geral, um movimento em relação à IPA e certos nomes que produz isso mesmo. Um efeito de garantia mais do que de tensionamento, né? Lindsay, não sei, me diz se eu entendi bem. A tua pergunta era, será que a abertura pode se tornar apertura? É por aí? Então, acho que sim. Acho que, na verdade, ninguém está imune, nenhum grupo está imune a esse efeito de abertura. E acho super importante a tua pergunta, porque não é porque a gente se chama de sócio e não AME ou coisa do tipo, que não podem se produzir AMEs e coisas do tipo, imaginariamente falando, e na prática isso está super vigente. Não é porque a gente tem um PIC, inclusive. Acho importante a gente lembrar que PIC não é sinônimo de garantia, né? Se a gente não está partindo dos princípios para fazer ali uma investigação, uma pesquisa, uma narrativa, uma posição política na instituição, é muito fácil cair nessa apertura, né? É rapidinho. Eu tenho um termômetro para autoritarismo em espaços de formação, que é quando começam a surgir perguntas idiotas. Essa pergunta seria muito idiota, então nem vou fazer. Alguma coisa estranha tem aí. Como assim? Por que essa pergunta é tão idiota? Por que é tão idiota ao ponto de não valer a pena ser feita? Porque vai gerar um constrangimento se eu fizer. Por quê? Né? Então, acho que coisas assim, ou tanto perguntas idiotas como comentários idiotas, quando se forma esse constrangimento em se colocar alguma ideia teórica, enfim, alguma coisa estranha já está acontecendo. Bárbara, isso que você falou, maravilhoso, gíria não, dialeto, me fez pensar em duas coisas do trabalho do Fauzi, que não sei se está por aqui. Uma delas foi a ideia de inclusão perversa, né?
que achei maravilhoso, porque tem tudo a ver, inclusive, com o que eu trouxe agora no começo do texto, sobre a forma como a abolição da escravatura foi feita. Foi uma inclusão perversa, massiva. Né? Então, não, vocês estão libertos agora, somos todos iguais. Claro que não. Né? Abandono, é uma coisa realmente... E isso está presente em várias dessas políticas inclusivas de cotas para entrar nas escolas, como o Fauzi muito bem colocou, ou analistas que fazem um consultório numa comunidade e chegam se vangloriando, não, porque o meu consultório lá é chique, tão chique quanto o meu do bairro tal, chique. Tá, mas isso serve a quem? Né? Enfim, uma série de formas de fazer essa inclusão perversa, né? E acho que está também nisso que você apontou, que é a forma como a gente lê, né, o que um analisante traz para a gente. Se a gente está entrando nesse dialeto, se a gente está se propondo a isso, a escutar né, o teor dessas coisas, ou não. Porque isso faz completamente... Não adianta você ter um consultório na comunidade se você não é capaz de escutar esse dialeto da comunidade. Né? O que é que você vai fazer com isso? Você vai colonizar. Né? O que me faz pensar também na questão da psicanálise brasileira, porque acho que é uma coisa que o Fauzi e a Stephanie também vai trazer depois, que é falta, e é uma coisa que o Ricardo Goldenberg também fala em certas ocasiões, que parece que falta um carinho da gente, às vezes, para não usar outras palavras, com a nossa língua, com as particularidades, né, do que está ali à nossa disposição. A gente prefere, às vezes, usar um recurso do francês que precisa fazer um arrudeio enorme, para trazer já uma palavra da minha terra, um arrudeio enorme para chegar ali numa questão de ser e estar, enquanto a nossa língua tem ser e estar, enfim. É isso. Só ficou uma última questão para o Raimundo, se o Raimundo puder responder em 2 minutos. Um minuto. Tem outro Felipe ainda? Tá, então 1 minuto para cada um. A gente precisa concluir realmente agora 5. Gente, licença, tem que ser 1 minuto mesmo, porque às 19 a gente tem que sair do prédio. A gente só tem 20 minutos de coffee break, seria meia hora, mas já estamos a 10 atrasados. Então é 1 minuto mesmo. Se quiserem, passem os seus e-mails e o pessoal continua o diálogo depois, ou no café. Beleza. A pergunta é se o Platão é lacaniano, né? É bizarra. Bizarra, mas sendo responsável. A gente consegue aproximar autores por alguns traços das obras, mas se a gente for fazer recorrer ao método de leitura mais exaustivo, essas comparações são recreativas. Não quer dizer muita coisa. Mais grave ainda é o fato de você pegar um antecessor remoto e considerar que um determinado sucessor é realização dele. Essa ideia ela é mais problemática, e por isso que eu acho que ela é bizarra, porque ela é messiânica por definição. Você está falando assim, apareceram uma série de coisas na história, no surgimento da filosofia, em determinadas disciplinas, que se realizaram quando Lacan apareceu. Vai se fuder, velho. Vai rezar. Raimundo. Vamos seguir, né, depois de uma dessa. Mas eu vou ser sucinto. Bom, Lindsay, eu acredito que a Pola, né, a abertura, me causou uma certa ideia de contradição no final, né? E, bom, se o nome funciona como abertura para um outro Lacan, e não um Lacan verdadeiro, e não, enfim, o nosso é mais legal, mas talvez uma marca de orientação, né? E algo que se mantém aberto, enfim, por mais que nada se pareça tão aberto, deixar de ser a essa ambiguidade, né? A força do nome talvez esteja nessa própria tensão de se abrir, né? Então, se não houvesse essa tensão, talvez não fosse a abertura tão apertada na minha cabeça aqui. Mas talvez, eu acho que era algo que eu queria ter elaborado, não vou ter tempo. Pensar um pouco topologicamente funcionasse, né, no nome. Que se chamasse aí psicanálise por vir, talvez tivéssemos os mesmos dilemas, né? Por vir, vai para onde? Talvez só consigamos conversar sobre isso, porque ela não está pronta, né? Nome é um nome. Depende do que chama. Tá bom, obrigado, Raimundo. Bom, voltamos em 20 minutos.
Felipe, adorei a aproximação.